Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Falando sobre as eleições, né? Se tivéssemos bons professores, eles teriam nos ensinado, sabe? Muita coisa, né? A primeira delas é que eleição não é política. Eleição é um evento político. E um evento político semelhante à colheita, né? E a gente só vai, como o ditado diz, a gente só vai colher o que a gente plantar, né? E às vezes a gente fica, né, de uma maneira ingênua, esperando uma maçã de um pé de abacaxi, e fica esperando uma uva do pé de limão, né? Assim, isso é muito complicado, porque isso é decepção, isso é frustração. Mas não porque nós não somos capazes de plantar e cultivar, é porque nós não somos orientados para isso, né? Se tivéssemos bons professores, nós entenderíamos que eles teriam nos ensinado que numa democracia o poder mais importante é o legislativo, né? E desse legislativo, né, nós temos a esfera municipal, a esfera estadual, a esfera federal. E na esfera federal nós temos duas câmaras, a Câmara Baixa e a Câmara Alta, né? E que na esfera federal, o mais importante representante desse legislativo é o Senado, né? E assim, basta coisas bem simples para a gente perceber essa importância. Todos os mandatos de todos os cargos públicos é um período de 4 anos. E o Senado é de 8. E todos os legislativos, né? Você tem o quê? Você tem a recomposição integral da Câmara. E o Senado não. O Senado, numa eleição, você recompõe 2/3 e numa outra eleição você recompõe 1/3. Essas diferenças, elas já seriam suficientes para a gente prestar mais atenção nessa instituição. E não só isso, essa instituição é uma instituição responsável pela União, né? O país em que vivemos, o Brasil, da maneira que compreendemos, ele é produto, ele é resultado do diálogo dessa instituição com as outras instituições políticas. Então, assim, e o Senado, ele tem uma outra característica, né, que o deixa ele bastante em destaque, né? São 3 senadores para cada unidade federativa. Independente da quantidade de habitantes dessa unidade federativa, independente do espaço territorial dessa unidade federativa, independente de tudo. Ela é uma instituição legislativa que preza pela igualdade das unidades federativas, né? E o senador, ele representa cada unidade. Ele não representa a população. Ele não representa uma diversidade étnica. Ele não representa uma atividade econômica. Ele representa a unidade federativa num conjunto. Isso é muito importante, né? E a gente precisa compreender que essa instituição, que tem todo esse diferencial, ela é a menos apreciada nas eleições, né? O que me chama a atenção é por que um órgão tão importante desse, né, ele é eleito num pacotão de eleições. São muitos candidatos, né? Primeiro, porque nós temos um número muito grande de partidos, né? Então, assim, você tem muitos candidatos para o Senado. E dentro dessa grande diversidade, nós temos que nos preocupar com vários cargos públicos ao mesmo tempo.
mesma ocasião eleitoral. Então, assim, a gente precisa entender que, diante de todas essas características que distinguem o Senado das outras instituições, o Senado ele é o diapasão político do Brasil, né? Nós, enquanto paulistas, né, a gente precisa também compreender que nós temos a maior dificuldade de eleger um senador, porque um senador, por São Paulo, ele exige milhões de votos, né? E aí existem outras unidades federativas que um senador é eleito com 300 mil votos. E os nossos senadores, eles acabam sendo eleitos por 11 milhões de votos, 15 milhões de votos. Então, assim, a gente precisa compreender, porque a gente também tem esse descompasso de colégios eleitorais, né? É uma desigualdade gigantesca. E nós, né, temos uma grande dificuldade de eleger nossos senadores, porque nossos senadores, eles, primeiro, né, pela Constituição, qualquer cargo público precisa, você só pode se candidatar sendo filiado a um partido político. E nós temos uma carência de legitimidade desses partidos políticos, porque eles são subsidiados com verba pública para defender e esclarecer as suas teses políticas, os seus programas de governo, e eles não o fazem, eles lesam a gente. Se existe uma semelhança entre política e futebol, né, nós, enquanto eleitores, nós ficamos na arquibancada, né, como espectadores, vendo eles no campo, né? E o que mais nos entristece é que, às vezes, esse resultado do jogo não é um resultado legítimo, é um resultado combinado, né? E aí a gente, na arquibancada, a gente só lamenta os resultados que acontecem. E mais do que isso, né? Nós pagamos um ingresso altíssimo para estar na arquibancada. Os nossos impostos são absurdos, né? E se a gente precisa ter um critério para eleger os senadores, uma vez que as legendas já não nos dão essa referência, a gente precisa perceber que a reforma tributária, a redução dos impostos, é a prioridade da nação. Assim, existe corrupção porque existe um número enorme de impostos para a gente pagar. A gente não consegue acompanhar e nem fiscalizar toda essa imensa burocracia que resulta, né, dessa taxação excessiva. Então, assim, o que a gente precisa fazer? A gente precisa escolher senadores que tenham um compromisso, primeiro, em reduzir, né, a quantidade de impostos que pagamos. É abusivo demais, né? Isso interfere na produtividade, isso interfere na geração de empregos, né? É muito complicado isso. Depois a gente precisa, e para a gente conseguir reduzir esses impostos, a gente precisa ter senadores comprometidos com a eficiência da máquina pública, né? O governo, para cobrar menos impostos, ele precisa gastar menos, né? Evitar desperdícios, né? E fazer investimentos melhores. Então, assim, a gente precisa depois ter um compromisso de prestar atenção em quais senadores são fisiológicos ou não. Fisiológicos são aquelas pessoas que ficam negociando cargo público para se perpetuar no poder, entendeu? Então, assim, quanto maior número de cargos públicos, maior gasto, e que isso vai ter como consequência o aumento dos impostos. Então, a gente precisa ter esse parâmetro. A corrupção, ela não é simplesmente a pessoa abrir o cofre, né, durante a madrugada, mascarado e sair com dinheiro. A corrupção, ela começa na deterioração dos conceitos. Quando os partidos eles usam a verba pública e não tem o esclarecimento político, quando ele não convoca
os seus filiados, quando ele não promove diretórios para fazer o debate, para escolher os seus candidatos, ele já está sendo corrupto, né? Porque já está tendo um vício de origem, né? Um vício inicial. Ele está lesando. E nisso, outra analogia que a gente pode fazer com o futebol, a gente precisa sair da arquibancada, né? A gente precisa ir para o campo. E nisso, né, como a gente não acompanhou as convenções partidárias, porque nos foi privado essa oportunidade, o que acontece? Nós vamos entrar em campo, né, no evento eleitoral no segundo tempo da prorrogação. Então, assim, fisicamente, né, estamos em desvantagem, né? Temporariamente, estamos em desvantagem. Mas as eleições elas acontecem de 4 em 4 anos. Ou melhor, de 2 em 2. Porque todas as eleições são intercaladas. Então, as eleições municipais, elas também são consequências das eleições nacionais e estaduais, né? E o maior exemplo disso é que quando São José dos Campos elegeu Carlinhos de Almeida do PT para prefeito, ele era deputado federal no momento. E quem ocupou sua cadeira de suplente foi o Genuíno, do Mensalão, né? Lembrando de Mensalão, uma das coisas importantes do Senado também é o Senado que vai validar as indicações de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o Senado, né, é a instituição política mais importante e deve ser o diapasão de todas as referências. Então, nós teremos aí uma campanha eleitoral de 90 dias. Comece a prestar atenção nos candidatos a senador, porque depois, para você definir os outros candidatos, vai ser menos complicado, né? Então, assim, você tendo uma boa referência para o Senado, você já vai estar dando uma grande contribuição para a nação, né? Caras Caeteia para todos vocês, e aí a gente continua conversando.